coletiva do técnico Ari, a pergunta da Record TV. Boa noite, Carille, tudo bem? Eu vi aqui da TV Record. Primeiro, parabéns pela vitória no Clássico. Eu gostaria que você falasse da evolução do time, se comparado com os dois primeiros jogos, a evolução para o jogo de hoje, e também a evolução do goleiro João Paulo na meta do Santos. João Paulo na meta do Ozir? Eusir, boa noite. Muito obrigado. Eu, com meu auxiliar, com o Marcelo Fernandes, com o Sérgio Papa, com o Arzu, o pessoal que a gente... Infelizmente, a gente tinha um problema na lateral esquerda, que o Lucas Pires ainda estava na copinha, e o Felipe com Covid só ficou à disposição agora. A gente acredita muito nessa linha de 4, nesse sistema de 4-2-3-1, 4-4-2, enfim, com as peças que a gente tem hoje, com os jogadores que voltaram, Alanzinho treinando muito bem, Thailson treinando bem, uma vitória grandiosa, mas que nos dá tranquilidade para continuar trabalhando, sabendo que a gente precisa de muito mais. É um início, tivemos muitos problemas com Covid, igual todas as outras equipes, mas a gente sai muito feliz com esse resultado, principalmente para a sequência do trabalho. Pergunta agora da Juliana Yamaoka, da rádio Band News FM. Oi, professor, boa noite. Gostaria que você falasse sobre os momentos das alterações. A gente percebeu um comportamento diferente do Santos, né? O Goulart conseguindo atuar também por mais de 45 minutos, mas se você puder falar das alterações, o que você pensou ali no primeiro momento, especialmente com a entrada do Lucas Pires, né, no lugar do Felipe Jonathan. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as alterações. Boa noite, Juliana. Nós sabíamos que o Felipe ia ter um pouquinho de dificuldade da parte física, né? Treinou 4 dias depois que ele voltou do Covid. Ali ele já estava sofrendo um pouquinho para marcar, o Corinthians estava tendo uma certa facilidade para entrar por aquele lado. Foi quando a gente resolveu fazer a mudança. O Braga estava tendo um pouquinho de dificuldade, o Braga é um cara mais de corredor, com o Marquinhos ele flutua um pouquinho mais, ele sai um pouquinho mais de lado para ir para dentro e receber essa bola. Então essas foram as ideias mesmo, de que a gente ganhasse mais o meio de campo com o Marcos Guilherme, né? Então por isso a ideia da substituição naquele momento. E do Lucas Pires é isso, né? O Felipe a gente sabia que ia ter dificuldade para ficar o jogo todo. Pergunta agora do Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. Boa noite. Um abraço a você, Carilho. Eu queria que você falasse se essa vitória sobre o Corinthians, que foi o clube que fez parte da sua vida, de alguma maneira te traz uma satisfação maior por tudo que aconteceu, da maneira como essa vitória veio, de virada. Foi uma vitória épica, na minha opinião. E queria que, se possível, você também falasse sobre a situação do Marinho. Não é mais jogador do Santos, mas se você teve alguma ingerência em relação à permanência ou não dele, de que maneira que você avalia a saída desse jogador que, de alguma forma, foi um ídolo da torcida do Santos. Uma boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Eu sempre vou falar isso, eu sou muito grato a tudo que o Corinthians fez, foram 10 anos aqui no Corinthians, né, me deu oportunidade, eu pronto para assumir, e graças a Deus as coisas deram tudo certo. Hoje eu estou muito feliz pela vitória do Santos, né? Se é Corinthians, se é Palmeiras, se é São Paulo, se é Flamengo, não importa, para mim a vitória do Santos, né? Repetindo, a gratidão ela vai ser eterna. A respeito do Marinho, existiu uma vontade muito grande dele sair do Santos já há um bom tempo, vocês são sabedores disso. Apareceu uma oportunidade única para ele, boa, com 32 anos. Né? Foi bom para o clube, para mim foi bom para o Santos, foi bom para o atleta e foi bom para o Flamengo. Então saiu todo mundo ganhando com isso. Pergunta agora do Lucas Mussetti, do UOL Sport. Boa noite, professor. Você já citou o Lucas Pires nas respostas anteriores, mas eu queria uma avaliação da partida dele, né? Entrou com muita personalidade, o jogador que você conhecia desde a base do Corinthians, e que você também comentasse sobre a atuação do Maddson, que é um lateral muito ofensivo, mas que hoje na linha de 4 me pareceu muito seguro, o Corinthians não criou muito por ali. Obrigado. Boa noite, Lucas.
eu não tenho medo assim de colocar garotos, né, falando de Corinthians em 17, quando a gente foi campeão paulista brasileiro, eu tinha 14 jogadores da base no elenco. Dos jogos da Copinha eu só não assisti o primeiro jogo, os outros todos eu assisti. Tem meninos ali com qualidade, com sabedoria, que junto com a comissão a gente vai saber o momento certo de colocar esses meninos em campo. Lucas Barbosa, Patati, Juan, Jair, enfim, o volantinho, que agora esqueci o nome, número 8, o João Vitor, enfim, todos fizeram uma grande taça. O Santos chegou numa final aí onde ninguém acreditava e a gente acompanhou bem, sabe da qualidade desses garotos. Qual que é a outra? Do Mar. A gente tem trabalhado bastante para que isso acontecesse no momento. O Madison tem todas as valências físicas para fazer bem essa função. Tem força, tem posição, tem altura, né? Se comportou muito bem, acima do esperado para um primeiro jogo assim. Fazia tempo que ele não jogava numa linha de 4. Quando eu cheguei aqui no Santos ele estava machucado. E quando ele começou a jogar, já praticamente estava definido com uma linha de 3, que foi o que a gente acreditou naquele momento. Muito feliz pela atuação dele, muito feliz pela atuação de todos. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Carille, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Queria que você falasse sobre a personalidade, principalmente dos meninos, o Ângelo e o Marcos Leonardo, que em muitos momentos pediram a bola para decidir e conseguir essa virada a favor do time do Santos. E uma segunda pergunta, você solicitou para a diretoria e tem o interesse de trabalhar com o Luan, jogador que marcou época no Atlético Mineiro, estava no futebol japonês? Obrigado. Qual é o nome dele? Gustavo, boa noite. Eu acredito muito, o Marcos Leonardo, para mim, ele já está mais preparado, e o Ângelo ainda tem muito que crescer e vai crescer jogando, né? Eu lembro em 2009, logo que eu chego no Corinthians ali, o Neymar estava despontando aqui no Santos, e o Neymar de 2009 não era o de 10 e 11, estava muito mais preparado em 10, 11, tanto que buscaram aí Copa do Brasil, Libertadores e tantas outras conquistas. Então, eu acredito muito na evolução do Ângelo, e essa evolução vai ser jogando, né? Vai jogar bem, vai ter seus erros, e a gente vai estar com o coração assim, muito aberto para mostrar os melhores caminhos, para que beneficie ele dentro de campo e que ele possa mostrar o seu talento. O Luan é um nome discutido já desde dezembro. Eu já tive interesse em trabalhar com ele em outros momentos, no próprio Corinthians e também na Arábia Saudita. A gente levou o nome dele para as diretorias, tanto aqui no Brasil como lá da Arábia Saudita, e agora tem uma possibilidade aí, tá? É um pedido meu sim, é um jogador que também é de uma boa dinâmica, 31 anos, mais de 300 jogos com a camisa do Atlético Mineiro, é um jogador com uma idade boa, experiente, que vai potencializar muito esses meninos também. E pensando no elenco, né? A gente vai ser um ano puxado, as competições terminam dia 13 de dezembro por conta da Copa do Mundo. Eu falei o quê? Dezembro. Desculpa. 13 de novembro por conta da Copa do Mundo. Então o calendário vai ser mais apertado e a gente precisa equilibrar bem esse elenco aí para que a gente tenha um ano bem legal. Pergunta agora do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Carille? Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você explicasse a diferença do treinador na beira do gramado, comandante mesmo, como você é do Santos, que start que dá nesse time, porque foi um Santos hoje diferente do que nós vimos na primeira e na segunda rodada do Paulista. Tudo bem que é uma pré-temporada, mas hoje parecia um time mais consistente em campo, um time mais confiante. Eu queria que você explicasse essa mudança de postura do Santos no Clássico e se tem relação com você ali na beira do gramado. Obrigado. Boa noite, Bruno. O que eu vou falar aqui não é desculpa, mas é algo assim que a gente, quando acontecem as coisas, a gente procura saber o porquê. A gente teve vários jogadores que não tiveram uma pré-temporada inteira por conta do Covid. Nós jogamos numa quarta-feira contra a Inter de Limeira, onde o Pirani foi expulso o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. O Botafogo jogou na terça, na sua estreia, para jogar no sábado, 11 horas da manhã. É algo assim que não me agradou quando já saiu a tabela com esse jogo às 11 da manhã no sábado, né? Ainda mais com essa diferença para o Botafogo, que já vinha treinando há mais de um mês, ou um mês a mais do que o Santos, né? Jogaram na terça, a gente jogou na quarta, teve a expulsão do Pirani,
É claro que isso uma hora vai pagar, e pagou no sábado. De casa eu vi a gente tentando fazer as coisas, mas aqui querendo, a cabeça querendo e o corpo não obedecendo, né? Então, ainda mais numa pré-temporada. Então, a gente sabia das dificuldades, nos preocupou muito tudo isso, né? Eu do quarto lá do CT acompanhando o jogo pela TV, e na segunda, no domingo e na segunda já buscando soluções, né? E hoje a resposta já foi diferente também, talvez até por ter um dia a mais do que o Corinthians. O Corinthians jogou no domingo, a gente no sábado. Então esse início, um dia a mais, 24 horas, 28 horas, pode fazer uma diferença a favor sim. Então acho que a gente foi prejudicado contra o Botafogo pela questão do horário, e principalmente pelo joguinho nosso. E hoje eu acho que a gente levou um pouquinho de vantagem em relação ao Corinthians sobre isso. Pergunta agora do Ademir Quintino, da Rádio Energia 97. Boa noite, Fábio. Esses jogos considerados mais difíceis, como foi contra o Flamengo no Maracanã, como foi hoje em Itaquera contra o Corinthians, onde o time da casa tem que sair para o jogo, facilitam o Santos construir mais? E hoje, por exemplo, o Santos conquistando uma vitória de virada até certo ponto improvável, que as dificuldades maiores que o Santos vai enfrentar no Campeonato Paulista, por exemplo, são quando tem que propor jogo, aqueles times encardidos que colocam 2 ônibus lá atrás e o Santos tem que furar a retranca? Ou não é bem assim, na tua opinião, Carille? Uma boa noite. Boa noite, Ademir. Eu acredito muito no tempo de trabalho, de um jogador conhecer o outro, de saber como, falando dos que iniciaram o jogo hoje, como é que o Ângelo gosta de receber uma bola, como é que o Goulart vai posicionar. Isso é o dia a dia, a gente leva para o treino, a gente treina, mas esse conhecimento, parecido com o que está sendo o Palmeiras está com um grupo há 2 anos, onde os caras já jogam sem olhar, a gente costuma dizer, jogam sem olhar porque já sabem onde cada um está posicionado, sabe a característica de cada jogador no setor, então facilita muito um passe. O Dudu e o Rony pode ser no espaço, né? O Rafael Veiga já é mais no pé, então esse processo ele vai um tempo, né? Mas assim, com vitória, é claro que isso melhora, ganha confiança, a gente mostra que a gente está num caminho certo, muito feliz pela vitória, mas sabendo que a gente precisa melhorar muito. E daqui um pouquinho a gente vai estar preparado sim para propor jogo e também para contra-atacar na hora que tiver que contra-atacar. O jogo ele é de feito de sem bola e com bola o tempo todo, né? Se joga sem bola e se joga com bola. Então acredito muito na qualidade do meu elenco, acredito muito no potencial dos atletas. E essa engrenagem, fazer ela funcionar a cada jogo, a cada dia, eles vão se entendendo, vão se conhecendo mais e com isso a produção melhora muito. Penúltima pergunta do Bruno Gilfrida, do Globoesporte.com. Carille, muito boa noite. Eu vendo daqui do estádio o jogo, a gente tinha a impressão que o Santos estava melhor durante grande parte, mesmo quando estava perdendo. Acho que no primeiro tempo, muitos poucos momentos, o Corinthians esteve melhor do que o Santos na partida. Não sei se você também tem essa análise. Eu queria que você analisasse também a atuação do Goulart, né? Primeiro jogo dele, imagino que ainda não esteja 100% fisicamente, porque estava muito tempo sem jogar, né? Talvez até fisicamente ele esteja, mas ainda precisa de um pouco de ritmo. Queria saber o que você sentiu da estreia do Goulart. Boa noite. Boa noite, Bruno. Falei certo? Boa noite, Bruno. Fisicamente o Goulart está muito bem, nos surpreendeu desde o primeiro dia de trabalho. A última partida dele foi em agosto, então vai passar por esse processo mesmo de ritmo de jogo, que a gente sabe que é diferente de treino. Fisicamente está muito bem, eu acho até que ele poderia suportar o final do jogo ali, mas eu teria que fazer substituições ali para dar um gás maior, e respeitar também as qualidades, sabendo que o Corinthians ia para cima naquele momento do jogo. O Camacho pediu para sair, a gente aproveitou para fazer 2 ali, para ganhar mais energia no meio de campo, mas eu acredito que ele poderia suportar os 90 minutos. Jogador inteligente, que joga os toques na bola, que vai cadenciar esse time, né? O nosso time, no primeiro tempo, alguns momentos, querendo ser vertical o tempo todo, Ângelo, Marcos Leonardo e Braga já pegando a bola e querendo enfrentar uma linha sozinha, né? Então o Goulart vai trazer isso que a gente tem buscado, essa busca por esses jogadores para potencializar, para ter hora que pisar na bola, ficar com a bola, rodar um pouquinho a bola, descansar e respirar com a bola, também é importante, faz parte do jogo. Então a gente, pelas características e principalmente pela juventude, é um clube que é uma equipe que procura ser vertical o tempo todo, e eu quero buscar esse equilíbrio.
Última pergunta do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Tudo bem, Carille? Boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre o esquema de jogo, né? A gente conversou antes de começar a temporada. Você me dizia que a tendência era começar a temporada com 3 zagueiros. Isso aconteceu nos 2 primeiros jogos. Imagino que você não deve ter gostado daquilo que viu e trocou hoje para uma linha de 4, né? Defensores, queria que você falasse um pouquinho sobre a mudança do esquema e te dar uma informação. O Corinthians acaba de demitir o técnico Silvinho. A questão da mudança tática aí, ela passa... Os 3 zagueiros foram fundamentais para a nossa recuperação ano passado. Não é a minha preferência, mas foi o que a gente achou de melhor para aquele momento e deu certo. Eu não tinha alternativas para esse início de Campeonato Paulista, principalmente com o Felipe e Jonathan fora por conta de Covid os 2 primeiros jogos, e o menino Lucas Pires, que eu já conheço desde a base do Corinthians, por ter disputado a final da Copinha até dia 25 de janeiro. Né? Então, os 3 zagueiros foram mantidos ali também pelas nossas características e pela necessidade do momento. Né? Mas desde o início a gente já estava discutindo sobre essa linha de 4. Aí tinha a dúvida de trazer essa linha de 4 para um clássico. Será que é a hora? Será que tem que treinar um pouco mais? Mas aí conversando com o Serginho Chulapa, com o Marcelo Fernandes, com o Leandro, com o pessoal que está no dia a dia ali, Azul, essa dificuldade ela ia acontecer contra o Corinthians ou contra o Guarani. Né? Então, quanto antes a gente adiantar o processo de colocar em campo aquilo que a gente acha melhor na questão tática, mais rápido a gente vai conseguir melhorar. Né? Então a resposta hoje foi acima do esperado, por ter treinado muito pouco assim, com o Felipe voltando domingo a treinar, Kaique também, a resposta foi muito acima do esperado. Isso nos mostra que a gente está no caminho certo e a tendência é que a gente melhora cada vez mais com repetição do esquema, com trabalho, com treino e com jogos. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.